como que tá a sua relação com tudo isso que você carrega dentro de você, as suas dores, as suas alegrias, os seus pensamentos, ou seja, a sua intimidade, como que isso está se relacionando com o mundo externo, né? Ou seja, o outro, a intimidade do outro, os ambientes. Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a ideia do vídeo de hoje é aprofundar no princípio de Xangô dentro da psicologia dos orixás, que é a base teórica da constelação dos orixás. Uma das ferramentas, se não a principal, que eu trabalho nos meus atendimentos, que busca trazer uma nova visão sobre a questão da espiritualidade, né? E também uma visão sobre o psiquismo humano baseada nesses princípios que eu estou trazendo aqui nessa série de vídeos. Mas antes de ir direto ao assunto, gostaria de dar as boas-vindas para quem está chegando agora, ou você que já me conhece, que está vendo aqui, muito bem-vinda. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional, e estou fazendo essa série de vídeos sobre os princípios dos orixás para trazer para vocês um pouco mais de como que vem sendo essa nova perspectiva, né, que eu já venho trabalhando há alguns 2 anos, estudando com o professor Márcio Ferrari, e trazer um pouco da minha perspectiva sobre esse assunto, né? Então, o assunto de hoje é Xangô com o equilíbrio entre o dar e o receber. E por que que isso é importante? Muitas vezes, no sentido religioso, quando a gente fala de Xangô, e é um dos orixás mais conhecidos, porque a mitologia dele, no sentido religioso, né, os contos dele são diversos, ele é um dos grandes cultuados, né, na religiosidade brasileira, mas muitas vezes a gente atrela ele simplesmente a questões de justiça e questões do judiciário. Muitas vezes a gente se envolve com ele em rituais de brigas judiciais, impedir justiça, ou o máximo que a gente tem de reflexão de profundidade é aquele povo que fala: cuidado quando você pede justiça para Xangô. Já ouviu isso? Cuidado quando você pede justiça para Xangô, porque ele vai te dar a justiça dele e não a justiça que você acha que merece. Esse pensamento, de uma certa forma, ele é muito interessante quando a gente fala do equilíbrio entre o interno e o externo, porque a gente costuma se perder e se prender nos nossos gostos, nas nossas identificações e nas nossas feridas. A gente é o ponto principal de vista sobre o mundo e é muito difícil, e é um trabalho constante a gente praticar essa austeridade, essa capacidade de olhar as coisas de uma forma mais imparcial, né? Não tem como a gente ficar 100% imparcial diante de situação nenhuma. Isso é um mito que foi criado, né? A gente busca um lugar de observador, a gente pode buscar um lugar analista, um lugar que seria mais neutro, assim, apesar de que, assim como não existe a imparcialidade de uma forma geral, não existe a neutralidade na gente, porque a gente carrega dores. Então, o nosso olhar, ele já é naturalmente tendencioso. Então, às vezes, por você ter interagido comigo numa discussão e acessado uma ferida minha, eu posso me sentir injustiçado. Eu posso carregar aquela dor, aquela questão, ou a gente pode ter entrado num conflito que culminou num processo. Você está me processando por alguma coisa, ou eu quero que você pague por uma injustiça que eu senti que você fez comigo, né? Mas você percebe que, de certa forma, aqui a noção é de sempre um deu mais e o outro tem menos, um ficou devendo. Então a gente aqui está falando sim do princípio de Xangô, que é a questão do equilíbrio, a questão dessas forças, né, dessas duas polaridades que a gente acaba vendo conflitantes. Mas aqui a gente se perde muito nas nossas questões, nos nossos melindres internos. E se a gente não conhece os nossos melindres, não conhece as nossas dores e não pratica um olhar, de certa forma, reflexivo sobre a maneira com que a gente enxerga o mundo, a gente vai acabar comprando briga toda hora. É muito comum, você já viu aquela pessoa revoltada com tudo, que tudo para ela, ela leva para o pessoal.
Isso, de certa forma, é a dificuldade da pessoa de se distanciar da experiência sensível dela, porque ela vivencia situações muito no âmbito emocional e ela toma aquilo que ela vivenciou como uma verdade absoluta. Ela não tem uma capacidade de olhar para as coisas de uma forma mais acima das coisas, né? Quase como um eu observador. Tipo, a situação está aqui, as dores estão aqui, eu posso desenvolver essa capacidade de olhar de cima. Mas ainda assim, quando a gente olha de cima, que nem eu falei, a gente ainda está enviesado de alguma forma. Então, a gente não vai ser 100% imparcial. Claro que nos debates filosóficos a gente vê muitos avanços. Se você for olhar desde a antiguidade, a gente tem muitos avanços na área judiciária, vamos assim dizer, no que a gente entende como justiça, de certa forma. É perfeito? Não é perfeito. Se aqui fosse perfeito, muitos de nós não estaríamos aqui. Eu chuto dizer que ninguém estaria aqui se aqui fosse um plano mais evoluído, né? A gente precisa dessas imperfeições, de certa forma. É através dessas injustiças que a gente acessa as nossas dores, de uma certa forma. Não que eu concorde, que eu incentive as injustiças. Eu acho que a gente tem que sempre trabalhar para um mundo mais justo, né? Mas entender que a nossa concepção de justiça é nossa, de certa forma. A gente pode buscar embasamento, a gente pode buscar alicerçar num conhecimento filosófico, e isso tudo dá uma base para a gente. Mas a gente não está excluído. Então, tome muito cuidado nessa relação entre o eu interno e o eu externo, né? Porque esse equilíbrio entre o dar e receber, né? E também, aqui, indo para o outro ponto, não caia numa rigidez muito grande. Tome muito cuidado com a questão da rigidez. Por que que eu digo isso? Uma das coisas muito forte, né, de quando a gente tem a ferida da injustiça, eu vou trazer um pouco esse ponto porque conversa bastante aqui, né? E eu falei ele num vídeo específico sobre a dor da injustiça num outro quadro das feridas emocionais. Se você quiser, tá aqui no canal, é só fuçar que você acha e você vai encontrar lá. Dor de injustiça. Inclusive é um dos vídeos com mais visualizações. Mas qual que é a grande questão? Quando a gente carrega uma ferida de uma sensação de injustiça ou de ser injusto, a gente, para tentar não sofrer essa injustiça, a gente cai numa rigidez. E essa rigidez é muitas vezes de uma forma muito mais moral e determinante, tipo, no sentido de a gente determina que as coisas têm que ser de tal forma. A gente coloca um cabresto na gente para a gente olhar só numa direção e só uma forma de agir, né? Porque qual que é o grande medo? De sofrer uma injustiça, né? De se sentir injustiçado ou de ser injusto com o outro. A gente tem uma autocobrança muito exigente nesse sentido de várias pessoas que eu conheço, quando começa a estudar espiritualidade, começa a estudar e a praticar de uma forma muito martirizadora, quase como se tivesse um açoite, assim, que não pode errar, e a gente cria essa estrutura de rigidez muito forte para a gente. Ou seja, a gente também não sabe lidar com essas questões, né? Às vezes a gente acha que está sendo extremamente justo e correto, mas a gente tem que olhar para a nossa inflexibilidade. E principalmente para o nosso caráter humano e falho. Desculpa, você vai errar. Desculpa, eu vou errar. Desculpa, eu posso falar coisas aqui e posso mudar no dia seguinte. O que eu estou fazendo aqui agora, na minha relação entre o dar e o receber, é oferecer aquilo que internamente eu já construí e eu quero compartilhar. Eu sinto essa necessidade, porque eu preciso sempre oferecer algo para o todo e assim, consequentemente, o universo vai me retribuir de alguma forma com aquilo que eu preciso. Ou ele vai me dar mais demanda de produzir mais vídeo, né? Recebo comentários de vez em quando de pessoas falando que querem mais os conteúdos, então eu não posso deixar, entendeu? Eu já saio do meu ponto de egoísta, da minha dorzinha de ai, que preguiça gravar esse vídeo hoje, ai, não queria. Aí eu lembro que tem um motivo maior. Tem uma relação maior de equilíbrio aqui, né? Para contribuir com o universo. Se eu quero que o universo contribua comigo, eu também posso contribuir com ele antes de mais nada, né? A gente se preocupa com aquilo que a gente pode plantar. Plante, 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 plante. Plante coisas a partir dos seus objetivos todo dia. Uma hora ou outra a colheita é inevitável. Alguma coisa vai vir. E o que vir, você também trabalha outro ponto de Xangô que eu posso trabalhar em outro vídeo, que é a aceitação.
Mas por hoje encerramos aqui. Muito obrigado pela sua presença, um abraço e boas vibrações.